Bíblia Sagrada, ou a palavra profética sair da boca de um homem de Deus, toda palavra de Deus, quando sai, ela é pronunciada, ela é falada por Deus, ela sai com um propósito. Ela não vai vazia e ela não pode voltar vazia. A palavra de Deus sai com um propósito e ela tem que cumprir o propósito pela qual ela foi designada, a palavra do Senhor. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Jesus, ele disse lá no livro de João, que João registrou isso, que Jesus, no princípio, ele era o quê? O Verbo. Que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Amém? Então, Jesus está dizendo, eu estou em Deus, ou estava em Deus, e fiz carne e estou aqui. Agora ele está dizendo, todo ramo, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. E todo ramo que estando em mim, estando diante do Verbo, diante da palavra de Deus, não der fruto, o meu pai corta. E aquele que dá fruto, meu pai limpa, para que produza mais frutos ainda. Jesus é o Verbo, é a palavra. E quando a palavra sai, nós, seres humanos, nós temos que responder a Deus. Deus requer uma resposta da nossa parte em relação à palavra que Ele nos dirigiu. Toda vez que Deus nos dirige a sua palavra, Ele quer que nós respondemos a Ele mediante aquela palavra que Ele nos direcionou. Como assim eu vou responder? Com uma atitude, com uma decisão, com um comportamento. Se eu estava vivendo em pecado e a palavra me direciona a se libertar daquele pecado, a palavra vai contra aquele pecado que eu estava praticando, eu tenho que responder a Deus como? Abandonando aquele pecado. Porque se eu não atender e não responder a Deus pela palavra que é me dado, que Deus me dá, Ele vai me cortar da videira que é Jesus. Ele vai me desligar daquele que pode me salvar, que é Jesus Cristo, a palavra de Deus, que nos comunica, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, se entregou por nós, assumiu os nossos pecados, pagou um alto preço por nós, e quando nós rejeitamos a palavra de Deus hoje, é como se nós estivéssemos rejeitando a Cristo. É automático, quando eu rejeito a palavra de Deus, eu rejeito a Cristo, eu rejeito a Deus. Então Jesus está dizendo, se o ramo que está em mim não der fruto, o Pai corta. Lembra da parábola do semeador que Jesus ensinou? Ele falou, o semeador saiu a semear. E o que aconteceu? Parte da semente caiu à beira do caminho. Parte da semente caiu à beira do caminho. O que vem a ser à beira do caminho? Eu entendo que a beira do caminho é quando a palavra de Deus, que a semente representa a palavra de Deus, essa semente que foi semeada pelo semeador, representa a palavra de Deus quando é anunciada, pregada. Esse meio do caminho representa aquelas pessoas que às vezes estão dentro da igreja e a palavra está sendo pregada e ela está desligada ela não está nem aí, ela está dentro da igreja, a palavra está sendo pregada, mas a mente dela, o coração, ela está dentro da igreja no corpo, mas você está fora da mente, no coração, do espírito. E a palavra está caindo no meio do caminho. Ela não está entendendo nada, não está ouvindo nada que está sendo falado dentro da igreja. Ou é aquela pessoa que, quando ela está passeando pelas redes sociais, ela está assistindo os vídeos nas redes sociais,
Aí quando ela passa pelo vídeo que é a palavra de Deus, que Deus está permitindo chegar até ela para abençoar, ela passa direto. A palavra que era para chegar no coração dela ficou no caminho, porque ela deixou passar. É aquela pessoa que quando a gente vai falar de Deus para ela, ela recusa, ela rejeita, ela fala, não quero ouvir de Deus não. A palavra está caindo no meio do caminho. Quer dizer, ela não deu crédito à palavra. E aí, o semeador continua a semear. E outra parte da semente caiu no solo rochoso. No solo rochoso, no solo onde era cheio de pedras. Não tinha sido preparado para receber a semente. Tinha muita coisa naquele coração que foi plantado, semeado a palavra de Deus. Aquele coração estava cheio, aquele coração estava duro, aquele coração estava insensível para receber a palavra de Deus. E aí não deu resultado nenhum. E a próxima semente caiu no meio dos espinhos. É aquela pessoa que recebe da palavra de Deus, mas ela não é... Ao mesmo tempo que ela recebe da palavra de Deus, ela não tem disposição para abrir mão do que é preciso, para que a palavra permaneça dentro dela, na vida dela. Às vezes é uma amizade, tem várias coisas que pode ser aquele espinho que vai crescer junto com aquela semente e vai sufocar aquela semente e não vai chegar no resultado que deveria chegar. E tem a outra parte da palavra que caiu na boa terra. A boa terra é aquele coração, é aquela pessoa que deseja conhecer a Deus, é aquela pessoa que tem ouvido para ouvir a voz de Deus, que ela pega a palavra que sai do altar, que é dirigido pela boca de Deus, seja pela Bíblia, seja pelo pastor, seja a forma que Deus usar para alcançá-la com a palavra. Ela recebe a palavra e ela, porque ela já estava com o coração pronto, com a terra preparada, ela recebe aquela palavra e a Bíblia diz que aquela semente, que é a palavra, vai produzir 30, 60 e a 100 por um. Quer dizer, a pessoa vai ser abençoada por Deus por ouvir a sua palavra. Mas só que Jesus está dizendo aqui, quando ele fala, eu sou a videira verdadeira, vós são os ramos, ele está dizendo para a igreja, o povo dele, eu sou a videira, eu sou o centro das atenções, eu sou o que estou no controle de tudo, meu pai também é o agricultor, e todo ramo que está em mim, que estão ouvindo na minha palavra, que estão se alimentando, que estão ali, ouvindo, não der fruto, o meu pai vai o quê? Cortar. E o que vem a ser esse fruto? Esse fruto é a resposta que eu dou para Deus, mediante a palavra que eu estou ouvindo. Eu tenho que, mediante a palavra de Deus que está vindo na minha direção, que está vindo com um propósito de me moldar, de me transformar, de me fazer um